Há exatos 10 anos, 2015, novembro, para ser mais preciso, 5 de novembro, mais preciso ainda, aconteceu a tragédia de Mariana, né, quando a mineradora teve um problema que não poderia ter acontecido de jeito nenhum e milhões de litros cúbicos de dejetos, né, foram lançados no Rio Doce, no leste de Minas Gerais, e isso praticamente acarretou a morte do rio. Não existe nem palavra para isso, né? Quando um ser humano é assassinado é homicídio. E quando um rio é assassinado? Fluminicídio, de flumen, né, que é rio em latim? Bom, não importa a palavra para isso. O que importa é o seguinte: um desastre ambiental como o país até então nunca tinha visto. Um rio que foi assassinado. 4 anos depois, 2019, a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Vejam só, o estado, Minas Gerais, o nome do estado tem a ver com a mineração, a atividade econômica da mineração. E desta atividade, 2 tragédias ambientais, tragédias humanas, porque vidas foram perdidas. Dá para imaginar a dor dos familiares, um pai de família que de manhã cedo se despediu da esposa, dos filhos, foi para trabalhar, nunca mais voltou. E a família não pôde sequer se despedir daquele ente querido, porque ficou soterrado debaixo de toneladas de lama. Uma tragédia humana, uma tragédia ambiental. Agora eu faço uma pergunta para você que está acompanhando aqui agora. Você que tem familiaridade com a leitura do texto bíblico, com certeza está ciente que no livro dos Salmos nós temos uma categoria especial chamada Salmos de Lamento. E há uma subdivisão. Nós temos 2 tipos de lamento: o lamento individual e o coletivo. O lamento coletivo, evidentemente, acontecia no Israel antigo, quando uma desgraça de calamidade nacional acometia a nação, aquela nação, a nação de Israel. A ameaça de uma invasão estrangeira ou coisa parecida. Muito bem. Você sabe de alguma igreja que tenha incluído em sua liturgia um lamento pela tragédia de Mariana ou pela tragédia de Brumadinho? Um lamento pelo assassinato de um rio inteiro? Um lamento pelas vidas que se perderam, trabalhadores que morreram de uma maneira tão trágica? A liturgia do Israel antigo tinha espaço para o lamento, para as pessoas chorarem diante de Deus suas dores, suas indignações, suas dúvidas, suas perplexidades. O lamento é uma oportunidade para isso. Agora, na liturgia cristã hoje, especialmente, não apenas, mas especialmente em liturgias evangélicas, que estão cada vez mais homogeneizadas, né? A liturgia evangélica antigamente era muito distinta. Você ia numa igreja pentecostal e numa não pentecostal, ficava muito distinta a diferença entre uma e outra. Mas de uns tempos para cá, essas liturgias estão cada vez mais homogêneas. Então não dá para saber se você está em uma igreja pentecostal ou numa chamada de protestante tradicional. Então, nessas liturgias não há lugar para o lamento, não há espaço para o choro. O que há, ao contrário, um discurso muitas vezes ufanista, triunfalista, e muitas vezes ingênuo e deslocado da realidade. Um discurso que prega glórias e vitórias. Não que isso não possa acontecer, mas é preciso que haja um equilíbrio, como que a gente vê na Bíblia, que no Antigo Testamento, o livro dos Salmos, apresenta tanto os salmos de louvor, de ação de graças, mas também os de lamento. Aliás, o gênero literário lamento é o mais vezes encontrado no saltério da Bíblia hebraica. Em outras palavras, há mais hinos, salmos de lamento do que de outros gêneros, como os que eu mencionei aqui, louvor e ação de graças. Muito bem, os hebreus antigos, eles sabiam lamentar diante de Deus. Nas nossas liturgias, especialmente nas evangélicas hoje, como eu disse aqui, o que predomina é um triunfalismo ufanista, ingênuo, e muitas vezes fora da realidade. É preciso lembrar estes acontecimentos para que não aconteçam outra vez, para que tragédias ambientais de monta tão grande
como foram as de Mariana e de Brumadinho, Minas Gerais, não mais aconteçam. Mas nós sabemos que há queimadas que continuam acontecendo, quantas vezes queimadas criminosas, feitas de propósito, com o objetivo de desestabilizar o governo. Nós sabemos de mudanças climáticas que estão acontecendo e nós sabemos que isso não é mera questão de opinião. Ah, eu acho que sim, eu acho que não. Não, é fato, inegável, infelizmente, né? Infelizmente. É preciso chorar e lamentar diante de Deus e tomar cuidado para que situações assim não mais aconteçam e cobrar das autoridades constituídas para que haja justiça, que os responsáveis por essas tragédias ambientais, as empresas que são gigantescas, bilionárias, trilionárias, sejam devidamente responsabilizadas por essas tragédias, essas mortes que têm provocado de vidas humanas e do meio ambiente, da natureza. Se nós acreditamos que a natureza é criação de Deus, devemos cuidar dela. Faz sentido para você, que eu acabei de falar aqui? Se sim, clique aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café e aceite a minha gratidão, caso você já tenha se inscrito.